leões, serpentes e cordeiros. O que os animais representam na Bíblia? Os animais têm sido uma presença constante nas Escrituras Sagradas, desde o princípio da criação, quando Deus os fez segundo a sua espécie. Gênesis 1:25. Contudo, esses seres não são apenas criaturas do mundo natural, mas carregam consigo significados profundos, sendo usados como símbolos poderosos para transmitir lições espirituais. A Bíblia, com sua riqueza literária e teológica, utiliza os animais de maneira única para comunicar aspectos da fé, da moralidade, do caráter divino e dos ensinamentos sobre a vida cristã. Ao longo das Escrituras, encontramos animais que representam não só a força e a majestade, como o leão, mas também a fragilidade e a pureza, como o cordeiro. Outros, como a serpente, nos alertam sobre o perigo do pecado e do engano, enquanto o pássaro nos inspira a confiar plenamente na providência divina. E o lobo, muitas vezes associado a ameaças e falsos ensinos, nos desafia a estar vigilantes em nossa jornada espiritual. Cada um desses animais, com suas características únicas, serve como metáforas vivas que transcendem o simples simbolismo. Eles falam diretamente ao nosso coração, revelando aspectos do caráter de Deus, a natureza humana e os desafios da caminhada cristã. O pássaro, por exemplo, nos ensina a liberdade e a confiança em Deus, assim como o leão simboliza a força e a autoridade de Cristo, o Rei dos Reis. A serpente nos alerta sobre os perigos da tentação e da desobediência, enquanto o cordeiro, que em sua pureza se sacrifica por nós, é a personificação da redenção e do perdão. O lobo, por sua vez, nos adverte sobre os falsos profetas que surgem para desviar os fiéis da verdade. Neste vídeo, vamos mergulhar nos significados ocultos desses 5 animais mencionados na Bíblia, explorando suas mensagens e o que eles representam para a nossa vida espiritual. Como cristãos, somos chamados a aprender com esses símbolos divinos, aplicando seus ensinamentos em nosso cotidiano, para que possamos crescer em fé, sabedoria e vigilância. Prepare-se para descobrir as lições espirituais que se escondem por trás dessas criaturas e como elas nos conduzem ao coração de Deus. O pássaro. O pássaro, com sua leveza e liberdade, é um dos símbolos mais poderosos e significativos nas Escrituras Sagradas. Ao longo da Bíblia, os pássaros são frequentemente usados para ilustrar conceitos espirituais profundos, como a confiança em Deus, a liberdade espiritual e a ação do Espírito Santo. Eles não são apenas criaturas da natureza, mas mensageiros do divino que nos ajudam a entender aspectos essenciais da nossa jornada cristã. Em Mateus 6:26, Jesus faz uma bela analogia com os pássaros, dizendo: "Vede as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?" Aqui o pássaro se torna um símbolo de confiança plena na providência divina. As aves, que vivem de maneira simples e dependente, não precisam se preocupar com o futuro, pois sabem que serão cuidadas pelo Criador. Da mesma forma, Jesus nos convida a ter essa mesma confiança, a não nos angustiarmos pelas necessidades diárias, mas a confiar que Deus nos proverá o necessário. O voo do pássaro é, portanto, uma metáfora para a liberdade que encontramos em Cristo. Uma liberdade que não se baseia em esforços próprios ou na acumulação de bens, mas na confiança em um Deus que cuida de nós com amor e fidelidade. Além disso, o pássaro é um símbolo da elevação espiritual. Em João 8:36, Jesus diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Assim como o pássaro voa livremente no céu, nós também somos chamados a viver em liberdade espiritual, livres do peso do pecado e das preocupações terrenas. O voo do pássaro também nos lembra de nossa capacidade de olhar para as coisas do alto, como Paulo nos instrui em Colossenses 3:2. "Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra." A elevação do pássaro nos convida a focar em nossa comunhão com Deus, a viver com os olhos voltados para o céu, onde nossa verdadeira esperança está. Em outra passagem, em Lucas 12:6-7, Jesus fala sobre o cuidado de Deus,
usando as aves como exemplo novamente. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aqui, o pássaro nos ensina sobre o valor que temos diante de Deus. Mesmo os passarinhos, aparentemente insignificantes, são cuidados pelo Criador, e isso nos garante que Deus está igualmente atento a cada um de nós. Ele não nos abandona e cuida de nossas vidas de maneira íntima e detalhada. Esse cuidado divino deve nos dar paz, pois sabemos que não estamos sozinhos nas dificuldades da vida. O pássaro também simboliza a presença e a ação do Espírito Santo. Em Mateus 3,16, quando Jesus é batizado, no mesmo instante Jesus, tendo sido batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. A pomba, um tipo de pássaro, é frequentemente associada ao Espírito Santo devido à sua pureza e suavidade. Ela nos lembra da ação do Espírito em nossas vidas, conduzindo-nos em direção a uma vida mais plena em Cristo. O Espírito Santo é o Consolador prometido, que habita em nós e nos guia, assim como a pomba desceu sobre Jesus para dar início ao seu ministério público. O pássaro, então, torna-se um símbolo da presença divina, que nos envolve, nos guia e nos fortalece a cada passo da jornada cristã. Por fim, o pássaro também nos ensina sobre a vigilância. Em 1 Pedro 5,8, somos exortados a sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Assim como as aves são sempre alertas aos perigos ao seu redor, somos chamados a estar vigilantes em nossa vida espiritual. O pássaro, com sua habilidade de se manter atento a qualquer ameaça, nos desafia a estar alerta contra as tentações e armadilhas do inimigo. A vigilância constante é um convite a viver uma vida de oração, meditação na palavra de Deus e comunhão com o Espírito Santo. O pássaro, portanto, nos oferece lições poderosas: a confiança em Deus, a liberdade espiritual, o valor que temos diante de Deus, a presença do Espírito Santo e a vigilância em nossa jornada cristã. Ele é um símbolo de como devemos viver, atentos às promessas de Deus, buscando a paz que vem do entendimento de sua providência e confiantes em sua orientação em todas as áreas de nossa vida. O leão. O leão é, sem dúvida, um dos animais mais imponentes e majestosos que encontramos nas Escrituras, sendo uma figura recorrente em várias passagens bíblicas. Ele é frequentemente utilizado como um símbolo de poder, autoridade, coragem e realeza. No entanto, por trás dessa imagem de força, o leão também carrega consigo uma profunda mensagem espiritual, que nos convida a refletir sobre a natureza divina de Cristo, o papel do cristão em um mundo de desafios e a vitória final sobre o mal. Uma das primeiras referências ao leão na Bíblia está em Gênesis 49:9, onde Jacó, ao abençoar seus filhos, diz: Judá é um leão novo, da presa, filho meu, subiste. Ele se agacha, se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Aqui o leão é usado para descrever a tribo de Judá, da qual viria o Messias. O leão de Judá é uma figura que representa a realeza e a força de Cristo. Jesus, como o leão da tribo de Judá, é o rei prometido, aquele que viria para reinar com poder absoluto, conquistar o pecado e trazer justiça ao mundo. A imagem do leão, então, aponta para a autoridade e soberania de Cristo, o qual venceu a morte e o pecado, oferecendo-nos a salvação e a vitória sobre as forças do mal. Em Apocalipse 5:5, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre Jesus como leão. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A imagem do leão aqui é diretamente ligada à vitória de Cristo sobre as forças do mal. Ele é o único digno de abrir o livro da redenção, o qual contém o plano divino para a humanidade. O leão, portanto, representa a força que Cristo possui para derrotar os inimigos de Deus e trazer a salvação aos seus eleitos. A luta de Cristo não é apenas uma batalha terrena, mas uma luta espiritual.
onde sua vitória sobre o pecado e a morte é a base de nossa esperança e salvação. Além de sua associação com Cristo, o leão também serve como uma metáfora para a coragem e a ousadia que os cristãos são chamados a ter. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz: "Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Assim como o leão enfrenta sem medo os desafios da selva, os cristãos devem enfrentar os desafios da vida com coragem, confiantes no poder de Deus que habita neles. A ousadia do leão nos lembra de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus nos capacita a sermos fortes e corajosos, não por nossa própria força, mas pela força do Espírito Santo. O leão também nos ensina sobre a justiça de Deus. Em Provérbios 28, lemos: "O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas os justos são ousados como o leão." A justiça, em muitas ocasiões, é retratada com a força e a coragem do leão. Ele representa a imparcialidade e a firmeza do julgamento divino, que não se deixa corromper, mas sempre age com retidão. O leão simboliza a presença de Deus como justo juiz, que trará justiça a todos os homens no devido tempo. Assim, os justos, aqueles que andam segundo a vontade de Deus, podem confiar que o Senhor os protegerá e os guiará com a mesma coragem e força que caracteriza o leão. Em 1 Pedro 5,8, o leão é também uma figura usada para descrever os perigos espirituais que os cristãos devem enfrentar. "Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar." Aqui o leão não é mais um símbolo de poder divino, mas uma imagem do inimigo que tenta destruir a fé dos cristãos. O leão, nesse contexto, é um lembrete de que devemos estar vigilantes e firmes na fé, pois o diabo, como um leão, busca nos enganar e nos afastar da verdade. Contudo, ao refletirmos sobre o leão da tribo de Judá, podemos nos lembrar de que, em Cristo, temos uma força maior para resistir ao mal e triunfar sobre as tentações do inimigo. A figura do leão também nos inspira a refletir sobre a natureza da liderança espiritual. Jesus, o leão da tribo de Judá, nos ensina que a liderança no reino de Deus não é exercida com autoritarismo, mas com humildade e serviço. Em Mateus 20, 26 a 28, Jesus nos diz: "Não será assim entre vós. Antes, qualquer que quiser entre vós tornar-se grande, será vosso servidor. E qualquer que quiser entre vós ser o primeiro, será vosso servo." O leão, portanto, não é apenas uma figura de poder, mas também um modelo de como o poder deve ser exercido com amor e serviço. Jesus, como o leão, veio para servir e não para ser servido, mostrando que a verdadeira grandeza no reino de Deus vem da disposição de servir aos outros com humildade e compaixão. Em resumo, o leão é um símbolo multifacetado que nos revela diferentes aspectos do caráter de Cristo e do chamado cristão. Ele é o leão da tribo de Judá, que reina com poder e autoridade, mas também nos ensina a coragem, a justiça e a vigilância. Em Cristo, o leão, encontramos a força para superar as adversidades, a coragem para enfrentar as lutas espirituais e a justiça divina, que nos garante que no final, o mal será vencido. O leão, como símbolo de Cristo e do cristão, nos desafia a viver com ousadia e a confiar na soberania de Deus em todas as áreas de nossa vida. A serpente. A serpente é um dos animais mais intrigantes e, ao mesmo tempo, um dos mais temidos na Bíblia. Desde o início da história da humanidade, a serpente tem sido associada ao engano, à tentação e ao mal. Sua primeira aparição ocorre em Gênesis, no Jardim do Éden, onde ela desempenha um papel crucial na queda da humanidade. A serpente é um símbolo que representa o inimigo espiritual, a astúcia do diabo e as tentações que ele coloca diante de nós. Em Gênesis 3, 1 a 5, vemos a serpente no Jardim do Éden, abordando Eva com palavras sedutoras. "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?" A serpente, neste contexto, não é apenas um animal, mas uma representação do diabo, que usa a astúcia e a manipulação para levar os seres humanos a questionarem a bondade e a autoridade de Deus. A tentação da serpente é baseada no engano.
Ela sugere que Deus está impedindo Adão e Eva de alcançar algo melhor, que a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia trazer-lhes sabedoria e poder divino. O que parecia ser uma oportunidade para algo grandioso, na verdade, era uma armadilha do pecado, que resultou na queda de toda a humanidade. O caráter enganoso da serpente é um tema que se repete em diversas partes das Escrituras. Em 2 Coríntios 11:3, Paulo alerta a igreja sobre os enganos do diabo, dizendo: "Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo." A serpente, com sua capacidade de seduzir e distorcer a verdade, é um símbolo do pecado e da maneira como ele se apresenta em nossa vida, atraente e sedutor, mas cheio de engano e destruição. A advertência de Paulo é clara. O diabo, como a serpente, tenta desviar nossos corações e mentes da verdade de Cristo, nos fazendo questionar sua bondade e justiça. Outro aspecto importante da serpente na Bíblia é sua associação com o castigo e a maldição. Em Gênesis 3:14, após a queda, Deus condena a serpente dizendo: "Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida." A maldição da serpente é um reflexo do pecado que ela trouxe ao mundo. A imagem da serpente rastejando no pó é um símbolo do julgamento divino sobre o mal e a corrupção que entraram no mundo através da desobediência humana. A serpente, ao ser reduzida ao rastejar sobre o solo, também simboliza a derrota do pecado e do diabo, que, apesar de terem causado grande dano, estão destinados a ser vencidos pelo poder de Deus. Além de sua associação com o pecado e a tentação, a serpente também desempenha um papel importante na narrativa do Êxodo. Em Números 21, 4-9, os israelitas, após se rebelarem contra Deus no deserto, são punidos por cobras venenosas que os mordem. Quando o povo se arrepende, Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e a coloque em um poste. Todos aqueles que olhassem para ela seriam curados das mordidas venenosas. Esta serpente de bronze, paradoxalmente, se torna um símbolo de salvação. Jesus, em João 3:14-15, faz uma referência direta a esse evento, dizendo: "E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna." Aqui, a serpente de bronze é uma prefiguração da cruz de Cristo, onde o pecado e a morte são derrotados. Assim, embora a serpente seja tradicionalmente associada ao mal, neste contexto, ela aponta para a cura e a salvação que viriam através de Cristo, que seria levantado na cruz para trazer perdão e redenção ao mundo. A serpente, com sua representação do engano, tentação e maldição, também é um símbolo da luta espiritual que travamos contra as forças das trevas. Em Apocalipse 12:9, a serpente é identificada claramente com Satanás. "E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo." Neste versículo, a serpente é associada ao mal supremo e à oposição a Deus e seu povo. O diabo, como a serpente, trabalha incansavelmente para enganar, dividir e destruir. Ele tenta desviar os cristãos da verdade de Cristo e levar as pessoas à morte espiritual. Portanto, a serpente não é apenas um símbolo de tentação, mas também um lembrete de que estamos em uma batalha espiritual constante contra as forças do mal. No entanto, a Bíblia também nos dá esperança. Embora a serpente represente o mal e a tentação, o cristão sabe que Cristo, o leão da tribo de Judá, já venceu o diabo e a morte. Como vemos em Apocalipse 20:10, o diabo, que é descrito como a antiga serpente, será finalmente derrotado e lançado no lago de fogo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A vitória de Cristo sobre a serpente, o diabo e o pecado é a vitória final que garante aos cristãos a esperança de vida eterna. Em resumo, a serpente na Bíblia é um símbolo de engano, tentação e maldição.
mas também aponta para a vitória de Cristo sobre o pecado e o mal. Ela nos alerta para os perigos da tentação e a necessidade de vigilância, mas também nos lembra da salvação que encontramos em Cristo, que derrotou o poder da serpente e nos oferece a cura e a vida eterna. Assim, a serpente, embora associada ao mal, é também uma chave para compreendermos a graça redentora de Deus em nossa vida. O Cordeiro é talvez um dos símbolos mais poderosos e profundos na Bíblia, representando a pureza, o sacrifício e a redenção. Ao longo das Escrituras, o Cordeiro é uma figura que aponta para o sacrifício de Cristo, sendo um dos maiores símbolos de sua obra de salvação. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a imagem do Cordeiro está ligada à expiação dos pecados e ao cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. No Antigo Testamento, a figura do Cordeiro surge com o sacrifício pascal. Em Êxodo 12, Deus instrui os israelitas a sacrificarem um cordeiro sem defeito e a colocar seu sangue nas ombreiras das portas, como sinal de proteção contra a morte dos primogênitos. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga de destruição, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12:13. O sangue do cordeiro é o que protege o povo de Deus da morte, e esse sacrifício aponta para a obra redentora de Cristo. Assim como o cordeiro foi sacrificado para a salvação do povo de Israel, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seria sacrificado para a salvação de toda a humanidade. O conceito de cordeiro como um sacrifício também é profundamente explorado em Isaías 53, onde o profeta descreve o servo sofredor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Isaías descreve a morte de Cristo como um sacrifício inocente, um cordeiro sem mancha que sofreu pelos pecados do mundo. Esse cordeiro é o Messias prometido, que apesar de ser inocente, aceitou o sofrimento e a morte para levar sobre si os pecados de toda a humanidade. O sacrifício de Cristo é o cumprimento das sombras e símbolos do Antigo Testamento, onde o cordeiro foi usado como um substituto pelos pecados do povo. No Novo Testamento, a figura do cordeiro se torna ainda mais clara com a revelação de Jesus como o Cordeiro de Deus. Em João 1:29, João Batista, ao ver Jesus se aproximando, exclama: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aqui João Batista identifica Jesus como o cumprimento do sacrifício perfeito que todos os cordeiros do Antigo Testamento simbolizavam. Jesus é o cordeiro que, sem defeito e sem pecado, se oferece como sacrifício para tirar o pecado do mundo. Sua morte na cruz é o sacrifício final, uma vez por todas, que oferece perdão e reconciliação entre a humanidade e Deus. A morte de Cristo é, portanto, o centro do cristianismo. Em 1 Pedro 1, 18-19, lemos: "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado." O sangue do cordeiro é o que nos purifica, o que nos dá a verdadeira redenção. Em Cristo, o sacrifício de um cordeiro imaculado e perfeito nos permite estar em comunhão com Deus e ser perdoados de nossos pecados. Esse sacrifício é único, não sendo mais necessário qualquer outro sacrifício de animais, pois o Cordeiro de Deus ofereceu o sacrifício definitivo. A imagem do Cordeiro também é central no Apocalipse, onde ele é exaltado como o Rei vitorioso e o juiz do fim dos tempos. Em Apocalipse 5:6-9, vemos uma visão do Cordeiro em pé no trono, com 7 olhos e 7 chifres, simbolizando a plenitude de poder e sabedoria. "E vi entre o trono e os 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram diante do cordeiro,
tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, 6, 8. O Cordeiro, embora tenha sido morto, é agora exaltado como o Rei vitorioso. Ele é digno de receber o livro, que simboliza o cumprimento do plano de Deus para a história humana. O Cordeiro não apenas se sacrifica por nossos pecados, mas também triunfa sobre o mal e se torna digno de toda adoração e louvor. A figura do Cordeiro também nos lembra da necessidade de viver em santidade e pureza. Em Apocalipse 14, 4, lemos que aqueles que seguem o Cordeiro são descritos como aqueles que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Isso nos lembra de que, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de forma pura e irrepreensível diante de Deus, seguindo o exemplo do Cordeiro. Assim como ele foi imaculado e sem pecado, somos chamados a viver em santidade, separando-nos do pecado e buscando a pureza em nossa vida cotidiana. Em resumo, o Cordeiro é um símbolo de sacrifício, redenção, pureza e vitória. Ele representa a obra de Cristo na cruz, que nos purifica e nos reconcilia com Deus. O Cordeiro de Deus é o sacrifício perfeito, o único que pode remover o pecado do mundo. Ele também é o Rei vitorioso, digno de toda a adoração e o modelo de santidade e pureza que devemos seguir em nossa vida cristã. Ao refletirmos sobre o Cordeiro, somos lembrados do custo da nossa salvação e da graça de Deus que nos foi concedida através do sacrifício de seu Filho. O lobo é um animal que carrega uma imagem ambígua nas Escrituras. Muitas vezes ele é retratado como um símbolo de perigo, destruição e falsidade, mas também aparece em contextos que nos desafiam a entender as advertências e os ensinamentos sobre a natureza do mal e a proteção divina. O lobo é frequentemente usado na Bíblia para ilustrar as forças que se opõem ao reino de Deus, representando aqueles que buscam enganar, devorar e destruir, seja em termos espirituais ou literais. No Antigo Testamento, a figura do lobo aparece como um símbolo de ameaça para o povo de Deus. Em Gênesis 49, 27, Jacó, ao abençoar seus filhos, faz referência ao filho de Raquel, Benjamim. Benjamim é um lobo que arrebenta. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Aqui o lobo é descrito como feroz e predador, uma metáfora para a tribo de Benjamim, que seria caracterizada pela força e pela coragem. No entanto, essa descrição de Benjamim como um lobo também traz à tona a natureza destrutiva e predatória do animal, sugerindo que, por vezes, a força e a ousadia podem ser mal interpretadas ou usadas de maneira negativa, caso não estejam alinhadas com os propósitos de Deus. O lobo também é uma figura que simboliza os falsos profetas e líderes que enganam o povo de Deus. Em Mateus 7,15, Jesus adverte seus seguidores, dizendo: Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa metáfora é poderosa, pois compara os falsos profetas a lobos que, embora possam parecer inofensivos e até atraentes externamente, como ovelhas, têm a intenção de devorar e destruir. Eles buscam corromper e enganar os fiéis, distorcendo a verdade de Deus e conduzindo as pessoas ao erro e à destruição espiritual. Essa advertência de Jesus nos lembra da importância de sermos vigilantes e discernirmos a verdadeira palavra de Deus das mentiras e distorções que podem surgir. Em Lucas 10:3, Jesus também usa a metáfora do lobo para descrever a natureza hostil e perigosa do mundo em que seus discípulos viveriam. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui, Jesus fala para os discípulos sobre o perigo iminente que enfrentariam ao pregarem o Evangelho em um mundo cheio de oposição e hostilidade. A figura do lobo, nesse caso, ilustra os desafios que os cristãos enfrentam quando se aventuram a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, em um mundo que rejeita esses mesmos princípios. O lobo, então, representa as forças do mal, que buscam intimidar, perseguir e destruir os seguidores de Cristo. No entanto, a presença do lobo na Bíblia também nos convida a refletir sobre a proteção
e a soberania de Deus. Embora o lobo seja um predador, a Bíblia nos assegura de que Deus é nosso pastor e nos protege das ameaças que nos cercam. Em João 10, 12 a 13, Jesus se descreve como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vir e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata as ovelhas e as dispersa. Aqui, o lobo é novamente uma imagem do perigo, mas também uma maneira de mostrar a dedicação e o cuidado do bom pastor. Enquanto o mercenário abandona as ovelhas quando surge o perigo, Jesus, o bom pastor, permanece firme e protege suas ovelhas, defendendo-as contra os ataques do mal. A confiança que temos em Cristo é um lembrete de que, embora os lobos estejam ao nosso redor, podemos descansar seguros, pois Ele nos guarda e nos protege. Em Apocalipse 13, 11 a 17, o lobo aparece na forma de uma besta que se levanta contra Deus e seu povo, representando os poderes malignos e a perseguição que ocorrerá nos últimos dias. A besta que emerge da terra é descrita como tendo 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Essa descrição simboliza a falsidade e o engano do inimigo, que se apresenta de maneira disfarçada e enganosa, buscando enganar até os eleitos. Aqui, o lobo se manifesta em forma de um líder ou sistema político que engana o povo de Deus, apresentando-se como uma autoridade legítima, mas que na realidade está em oposição a Deus e aos seus princípios. O lobo, portanto, simboliza as forças que buscam destruir a verdade e levar as pessoas à perdição. A figura do lobo também é importante para refletirmos sobre a natureza do cristianismo em relação àqueles que são inimigos da fé. Embora a Bíblia nos instrua a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, também nos ensina a ser vigilantes e a reconhecer as ameaças que o mal representa. Em Romanos 16, 17 a 18, Paulo adverte a igreja sobre aqueles que causam divisões e escândalos, dizendo: "E rogo-vos, irmãos, que noteis os que causam divisões e escândalos, contrários à doutrina que aprendestes, e desviai-vos deles. Pois tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos inocentes." Aqui, os lobos espirituais são aqueles que buscam minar a verdade do Evangelho e levar as pessoas a se desviarem da fé. A advertência de Paulo é clara. Devemos estar atentos às falsas doutrinas e aos agentes do mal, que, como lobos, procuram enganar e devorar os que são mais vulneráveis à sua manipulação. Em resumo, o lobo é uma figura que aparece na Bíblia como um símbolo de perigo, engano e destruição. Ele representa os falsos profetas, as forças malignas e os desafios que os cristãos enfrentam em um mundo hostil. No entanto, a Bíblia também nos lembra da proteção divina que temos em Cristo, o bom pastor, que cuida de suas ovelhas e nos protege contra os ataques do mal. O lobo é, assim, um lembrete de que, embora haja oposição e engano no mundo, podemos confiar na soberania de Deus para nos guardar e nos guiar através das adversidades da vida. O significado dos animais na Bíblia e suas lições para nós. Ao longo deste vídeo, exploramos o simbolismo profundo dos animais na Bíblia, focando em 5 figuras poderosas: o pássaro, o leão, a serpente, o cordeiro e o lobo. Cada um desses animais traz consigo lições preciosas sobre nossa caminhada espiritual e a relação entre o homem e Deus. Eles nos convidam a refletir sobre o que significa viver com fé, coragem, pureza, vigilância e confiança no plano divino. O pássaro nos ensina a confiança em Deus, como uma criatura que não se preocupa com o futuro, pois sabe que o Senhor provê tudo o que é necessário. Jesus, ao utilizar a metáfora do pássaro, nos exorta a não nos preocuparmos excessivamente com as dificuldades da vida, mas a confiar plenamente na provisão de nosso Pai Celestial. Assim, o pássaro simboliza a paz de espírito que vem ao sabermos que Deus cuida de nós. O leão, com sua majestade e força, representa a coragem e o poder de Deus. Ele é o rei da criação, mas também simboliza Cristo, o leão da tribo de Judá, que venceu a morte e o mal para trazer redenção à humanidade.
O leão nos chama a ser ousados em nossa fé, a enfrentar as adversidades com a certeza de que Deus está conosco e nos fortalece. Ele é o símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. A serpente, por outro lado, é um símbolo de engano, tentação e maldição. Sua presença na Bíblia nos alerta sobre o perigo do pecado e a necessidade de discernir as falsas doutrinas e as tentações que nos cercam. Embora a serpente tenha sido usada por Satanás para causar a queda de Adão e Eva, ela também aponta para a redenção que encontramos em Cristo, o Cordeiro de Deus, que venceu o mal e trouxe salvação ao mundo. A serpente nos lembra da batalha espiritual constante em nossas vidas e da necessidade de resistir ao mal, firmados na fé em Cristo. O Cordeiro, talvez o mais sublime de todos, representa o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Como o Cordeiro sem mancha, ele foi imolado para a remissão dos pecados da humanidade. Seu sacrifício nos oferece perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. O Cordeiro nos ensina sobre a humildade, a pureza e a entrega total à vontade de Deus. Ao olhar para o Cordeiro, somos chamados a viver com gratidão, lembrando-nos de que, sem o seu sacrifício, não teríamos esperança de salvação. Por fim, o lobo, embora muitas vezes retratado como uma ameaça, também nos ensina lições vitais sobre vigilância. Ele simboliza os falsos profetas e as forças do mal que se disfarçam para enganar e destruir. A advertência bíblica contra os lobos devoradores é clara. Devemos estar alertas e proteger nossa fé, reconhecendo as ameaças que buscam nos afastar da verdade de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos lembra de que, embora os lobos possam nos cercar, estamos seguros nas mãos do bom pastor, que nos protege de todo o mal. Esses animais, com suas características e simbolismos, não apenas nos apresentam lições sobre o comportamento humano e espiritual, mas também nos conduzem a uma reflexão mais profunda sobre nosso relacionamento com Deus. Eles nos lembram de que somos chamados a viver com confiança, coragem, pureza, vigilância e gratidão, sempre olhando para Cristo, o Cordeiro, que é a nossa salvação. Em cada um desses símbolos, encontramos um convite para uma vida mais plena em Cristo. O pássaro nos ensina a confiar, o leão nos chama a ser corajosos, a serpente nos alerta contra o engano, o Cordeiro nos conduz à redenção e o lobo nos desafia a manter a vigilância. Todos esses ensinamentos são essenciais para a nossa jornada de fé. Ao refletirmos sobre o simbolismo dos animais na Bíblia, somos lembrados de que a natureza, embora cheia de criaturas complexas e diversas, está repleta de lições sobre o caráter de Deus e o chamado à santidade e à obediência. Portanto, que possamos olhar para esses animais com novos olhos, buscando entender mais profundamente o que Deus deseja nos ensinar por meio deles. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária, confiando em sua proteção, buscando a verdade, vivendo com coragem e lembrando-nos sempre do sacrifício do Cordeiro, que nos garante a vitória final. Que nossa fé se fortaleça e que, com o auxílio do Espírito Santo, possamos viver de acordo com os princípios que Deus nos ensinou através de sua palavra.